Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Na aula de hoje, iremos tratar com um tutorial de C#. Nessa primeira etapa, iremos criar então uma aplicação simples em C# e na medida que o projeto for correndo, nós vamos então entendendo o que cada elemento de um programa C# faz, qual é a sua função, qual é o seu desempenho dentro do projeto. Crio então um novo projeto. Esse projeto será do tipo console application, que irá rodar numa tela como se fosse uma tela de DOS, né, no caso, no emulador de DOS do Windows XP nesse caso. Nós iremos chamar então aqui esse projeto de aula 1. A partir daí, o Visual Studio cria um projeto, uma solução, né, com um projeto. Aqui no caso, vocês podem observar no lado direito da tela que o nome da solution vai ser aula 1. O projeto também irá se chamar aula 1. E o Visual Studio cria automaticamente uma classe chamada program.cs. Quais são os elementos, então, dessa classe que é automaticamente criada? Bom, inicialmente, o C# precisa de referências para funcionar. Essas referências são dadas pela cláusula using. Using e o nome da referência. A referência são as classes do framework responsáveis pela estruturação da linguagem. Então, no caso, na primeira linha da nossa classe, nós temos using system, system, é o que nós chamamos de namespace do framework, né? No caso, é uma classe com funções específicas. No caso, o system dentro do C#, ele faz toda a parte de tipos de variáveis e as funções básicas de funcionamento do C#. Bom, a nossa classe ela vai pertencer a um namespace. Se você clicar com o botão direito em cima do projeto e for até propriedades, properties, você vai observar a propriedade assembly name. No caso, assembly name será o nome desse assembly, desse namespace, que será gerado a partir da sua classe. Perfeito? Bom, um programa em C#, ele vai então ter um namespace, que é o nome do assembly. Dentro desse namespace nós podemos ter inúmeras classes, só que dentre elas nós deveremos ter uma classe que é a classe principal, que vai rodar um método principal, que será o ponto de entrada e de saída do nosso programa. Em C#, nós usamos o método chamado main para que o compilador saiba que aquele é o ponto inicial e final do nosso programa. Então, eu tenho sempre o método main como a porta de entrada e de saída do meu programa criado em C#. Nesse caso, estamos usando um método estático, static void main. E aqui será o ponto de início do nosso programa. Esse método deverá estar inserido dentro de uma classe. Automaticamente, o nosso Visual Studio já criou uma classe chamada program. Ok? Vamos realizar então dentro desse método, que vai ser um método invocado pelo compilador no momento que você iniciar o seu programa. Vamos criar então um Hello World para testar o funcionamento do C#. Perfeito? Essa aplicação é uma console application. Ela simula a tela de DOS, né? Seria a tela de console mesmo. E nós usamos a chamada console.writeLine
para escrever alguma coisa na tela. Então vamos lá. Console.writeLine escreve alguma coisa na nossa tela, né? Beleza. Como eu vou estar usando o debugger do Visual Studio, que é uma função do Visual Studio para que você possa debugar a sua aplicação, eu vou ainda inserir um console.readKey. Por quê? Porque se eu colocar apenas o console.writeLine, ele vai abrir a janela do console, escrever a expressão e fechar a janela automaticamente. Não é o que eu quero. Eu quero que ele espere, então, até que eu dê algum comando, clique em alguma tecla para fechar essa tela. Por isso eu uso o console.readKey. Ok? Pressionando F5 do teclado, então nós temos o debugger do Microsoft Visual Studio 2005. Ok, está aí minha tela. E o meu Hello World, que é a mensagem de boas-vindas para todos vocês que estão iniciando em C#. Maravilha? Clicando então em qualquer tecla, a janela se fecha automaticamente. Neste momento eu estarei mostrando como funciona, como é o uso de variáveis dentro do C#. Eu estarei demonstrando algumas situações mais básicas, mais simples e de uso mais frequente, pois a gama de possibilidades de uso de variáveis, de tipos de variáveis dentro do C# é imensa. Então eu estarei demonstrando apenas alguns usos mais corriqueiros. Iniciamos do uso mais básico, por exemplo, declarando uma variável inteira, né, ou variáveis inteiras. E realizando algumas operações aritméticas com as mesmas. No caso, eu iria atribuir valores a essas variáveis, perfeito? Irei realizar operações com essas variáveis. No caso, os operadores funcionam de maneira bastante corriqueira dentro do C#, para quem já conhece alguma outra linguagem de programação, uma linguagem algorítmica, enfim, não vai ter problema em usar as operações básicas, né, que são a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Perfeito? Os 4 operadores básicos funcionam dessa forma. Estarei demonstrando a soma. Então, no caso eu tenho uma variável chamada total. Essa variável total vai somar os valores da variável A mais variável B. Perfeito? Desejando mostrar esse resultado, esse total na tela, eu não tenho como demonstrar esse valor como um inteiro na tela. Perfeito? Já que nós estamos lidando com variável do tipo inteiro. Para demonstrar essa variável como um tipo inteiro na tela, eu devo realizar uma conversão. C# é uma forma simples de converter um inteiro em uma string, já que eu vou ter que demonstrar esse valor dessa variável com uma string, então devo fazer uma conversão, é usando total.toString. Perfeito? Assim eu tenho então uma conversão para string dentro do C#. Vamos debugar novamente, ou você utiliza este ícone onde eu estou demonstrando com o meu mouse, Start Debugging, que ele vai abrir a tela do console, ou você clica em F5 para realizar o debug. Perfeito, o que ele fez? Nós atribuímos um valor à variável A. Vamos voltar ao código aqui. Atribuímos um outro valor à variável B. Variável A igual a 10, B igual a 20. Realizamos uma soma total igual a A mais B. Para demonstrar esse valor através do comando console.writeLine,
Nós devemos então converter esse valor desta variável para uma string. Ok? Ok, então. Seguindo o nosso raciocínio, vamos ver então um outro tipo de variável, nesse caso decimal. Para o decimal, em C#, eu posso utilizar então números de precisão, né? Então, 10.50. Quando eu utilizo um número decimal em C# diretamente no código, eu devo colocar a literal M após o número, para que o compilador possa reconhecer que aquilo é realmente um número decimal. Perfeito? Então, 10.50 M e 20.25 M. Maiúsculo esse M, para identificar o tipo que nós estamos definindo. Vamos utilizar a mesma lógica, que demonstrar a soma desses valores. Está aí, maravilha. Somou os dois valores e apresentou na tela a soma. A partir desse ponto, você que está aprendendo a programar em C#, pode ter a sugestão de fazer de incrementar essa aplicação com os outros operadores lógicos, para aprender um pouco mais de como funcionam essas funções de operação lógica de soma, subtração, multiplicação e divisão dentro do C#.